Imagine que tudo que a mente humana alcançou é apenas um sonho antes de acordar. Isso nos leva a questionar o futuro da humanidade. Estamos nos dirigindo para as estrelas ou rumo à poeira? O presente nos coloca em uma encruzilhada. Ela é única, algo sem precedentes em toda a história da vida. Estamos no meio de uma aceleração de mudanças onde o futuro parece ter múltiplos destinos oscilando entre utopia e apocalipse. Apesar dos perigos assustadores que enfrentamos, é interessante notar que, por baixo do incessante pessimismo sobre o nosso porvir, há indícios de que a humanidade não apenas pode sobreviver nas próximas centenas de anos, mas também prosperar em futuros mais distantes. O que o futuro nos reserva permanece incerto, mas há 3 trajetórias possíveis que podemos seguir. A primeira é a estrada ampla do colapso, onde uma grande catástrofe poderia levar à queda da civilização e possivelmente a extinção humana. A segunda é a estagnação, onde evitamos o colapso, mas o progresso atinge um limite. E a terceira é a transcendência. Na transcendência, a humanidade atinge seu pleno potencial, com a população crescendo para trilhões. Ao longo desse caminho, nos transformamos em algo completamente diferente. Algo que vai além de nossas atuais compreensões e limitações. O que realmente acontecerá permanece desconhecido, mas é esse mistério que torna o futuro tão intrigante. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje vamos falar sobre os possíveis caminhos para o futuro da humanidade. Desastres não são estranhos à história humana. Nossos antepassados enfrentaram impactos de asteroides, eras glaciais, erupções de supervulcões e sobreviveram a epidemias letais, emergindo resilientes a cada desafio. Contudo, a maior ameaça que enfrentamos não é mais proveniente da natureza, ela emana de nós mesmos. Desde a chegada das armas nucleares, a ameaça de autodestruição enfraquece a todos nós. Especula-se que o risco de extinção humana devido à nossa própria ação é agora maior do que o risco de extinção por causas naturais. Na verdade, é mais de 300 vezes superior. O Instituto para o Futuro da Vida aponta 4 riscos fundamentais para a nossa existência: guerra nuclear, mudanças climáticas, biotecnologia e inteligência artificial. Para entender a seriedade desses riscos, é necessário contemplar os desdobramentos mais sombrios possíveis. As implicações de uma guerra nuclear em larga escala podem resultar em uma queda de quase 10 graus na temperatura da Terra, extinguindo 63% da população. Apesar dos esforços para reduzir nosso arsenal nuclear, ainda possuímos aproximadamente 10 mil ogivas nucleares. Se continuarmos nas trajetórias atuais, espera-se um aumento nas temperaturas globais até 2100. Elas irão se elevar em torno de 2,7 graus e isso, por sua vez, pode desencadear o deslocamento de mais de 1 bilhão de pessoas. Entretanto, existe um cenário mais desfavorável. Poderíamos desencadear um ponto crítico de CO2, levando ao aumento de 12 graus Celsius em algumas centenas de anos. A biotecnologia possui o potencial de resolver sérias crises, como a escassez de alimentos e doenças, mas também traz consigo a capacidade de conceder a um pequeno grupo de pessoas o poder de desencadear uma catástrofe. Em teoria, o surgimento de agentes patogênicos fabricados pelo homem poderia resultar em mais vítimas do que uma guerra nuclear em escala global. Mas o risco mais desafiador que podemos avaliar provém da inteligência artificial. Isso representa a ameaça que enfrentamos e as incertezas sobre o que podemos superar. Tem o potencial de se tornar um mercenário poderoso, ou em última análise, superar-nos em termos de recursos globais, colocando em risco a continuidade da humanidade. Navegar nesse cenário de risco é o desafio mais monumental que já enfrentamos. À medida que avançamos, novas e desconhecidas ameaças se manifestarão. Apesar do potencial para uma tragédia humana em grande escala, a verdade é que somos uma das espécies menos vulneráveis da Terra. Nossos números significativos e ampla distribuição geográfica
geográfica nos proporciona uma proteção natural contra a extinção. Estamos presentes em todos os cantos da Terra, desde desertos até tundras e ilhas remotas, servindo como uma espécie de quarentena natural contra uma catástrofe global. Mesmo que 99,9% da população humana desapareça devido a algum desastre, ainda restariam 8 milhões de pessoas, uma quantidade maior do que a população de muitos lugares. Além disso, nossa capacidade de reprodução mais lenta significa que não estamos mais sujeitos à seleção natural para nos adaptarmos, não dependendo de mudanças rápidas. A tecnologia proporcionou uma adaptação exponencial, tornando-nos milhares de vezes mais flexíveis que qualquer outra espécie na história da vida. Além disso, a nossa dieta onívora oferece uma flexibilidade vital nas fontes de alimentos, uma característica crucial para os sobreviventes de extinções em massa passadas. A questão crucial que se coloca é: quão resiliente é a civilização? Até que ponto podemos suportar e coexistir após um golpe significativo? Histórias do passado, como a peste negra em 1347, que dizimou metade da população europeia, mostram que mesmo eventos devastadores não inviabilizaram o progresso humano. A revolução científica ocorreu apenas 200 anos depois desse episódio. Enquanto nossa infraestrutura e conhecimento persistirem, teremos a capacidade de crescer mesmo após golpes severos, como os que poderiam advir de crises econômicas. Embora um colapso intenso capaz de derrubar indústrias globais seja prejudicial, a recuperação é possível, mantendo a estrutura e o conhecimento. A ideia é que, mesmo em um cenário onde voltássemos a um estilo de vida mais simples, como o de caçadores-coletores, a Terra só seria capaz de sustentar cerca de 10 milhões de pessoas, semelhante à população de 1000 anos atrás. Para uma recuperação eficaz, é necessário garantir a existência de pelo menos 100 a 5.000 sobreviventes. Em níveis mais baixos, o gargalo populacional pode ser tão apertado que a recuperação pode ser incerta e prolongada. Para compreender a magnitude do que está em jogo, é crucial enfrentar o verdadeiro significado da extinção. A ameaça que paira sobre nós não se limita a um único evento catastrófico. Trata-se dos efeitos complexos que diversas catástrofes podem ter, sobrepondo-se e combinando-se de maneiras imprevisíveis. Em 2009, 2 pesquisadores conduziram um experimento mental explorando como a humanidade poderia enfrentar a completa extinção. Ao seguir adiante na primeira fase, uma guerra mundial, um colapso econômico global, junto com a falência da agricultura, resultam em um acentuado declínio populacional. Na segunda fase, ao longo dos próximos 200 anos, observa-se o esgotamento dos recursos naturais remanescentes. E na terceira fase, um colapso do ecossistema é desencadeado por uma erupção de um supervulcão, prevendo um declínio acentuado. O último grupo humano remanescente não é mais capaz de se sustentar. Esses resultados são trágicos, não apenas pela perda de vidas no presente, mas também pela perda de vidas futuras. A possibilidade de ter bilhões ou mesmo trilhões de descendentes nunca se concretizará. Até planetas distantes permanecerão inexplorados. No canto distante da nossa galáxia, onde poderíamos ter desvendado mistérios sobre música, poesia, arte e talvez sobre todo o universo, tudo pode chegar ao fim. Daqui a dezenas de milhões de anos, o que restará de nós será apenas uma tênue marca na superfície de alguma rocha futura. O estrondo alto da civilização será apenas um sussurro nos ventos do tempo. Este é um destino que devemos evitar a todo custo, embora não haja motivo para temer a extinção a longo prazo, já que nenhuma espécie pode perdurar indefinidamente. O tempo nos moldará em algo novo. Uma maneira nobre de enfrentar a extinção seria evoluir naturalmente para uma espécie superior. Antecipando sabiamente esse futuro, começamos a preservar nossa sobrevivência a longo prazo. O Cofre Internacional de Sementes de Svalbard, na Noruega, agora guarda mais de 1 milhão de sementes, representando mais de 4.000 espécies de plantas. Essa precaução é crucial para a reconstrução da civilização em um futuro distante, tornando-se um recurso inestimável. Contudo, há lugares mais adequados
adequados para construir um depósito como esse. Algumas mentes propõem a preservação de amostras genéticas em tubos de lava abaixo da superfície lunar. Uma espécie de arca lunar foi sugerida, onde amostras seriam coletadas, protegendo-as de catástrofes globais, erosão, micrometeoritos e da radiação solar. A estratégia mais eficaz para assegurar nossa sobrevivência a longo prazo é dar um salto para um lugar onde não compartilhamos espaço com outras formas de vida. Então, tornar-nos uma raça multiplanetária é a chave. Se conseguirmos estabelecer uma civilização autossustentável em outro planeta, nossas chances de extinção diminuiriam significativamente. Uma civilização sustentável em vários planetas servirá como um alicerce para um futuro longo e próspero. A questão que permanece é se essa visão representa verdadeiramente um patamar superior que podemos alcançar, ou se já estamos no auge. Teoricamente, uma civilização pode manter seu estado atual por um tempo indefinido, evitando tanto o colapso quanto a transcendência. No entanto, isso nos deixa presos a um estado de estagnação. Esse estado é desconfortável porque ficamos sujeitos a possíveis barreiras inesperadas. Mas sendo realistas, a estagnação é apenas uma fase temporária. No melhor dos casos, a curto prazo, as mudanças exponenciais na tecnologia e no clima global inevitavelmente levarão a civilização por novos caminhos. À medida que avançamos no futuro, os desafios que enfrentamos serão ainda maiores. Nas próximas centenas de milhares de anos, eventos como supervulcões e uma nova era glacial estão previstos. Mesmo se esgotarmos todos os nossos recursos fósseis e causarmos grandes impactos ambientais, sem uma gestão climática ativa, os glaciares podem cobrir vastas áreas da América do Norte e da Europa. Além disso, acredita-se que extinções em massa ocorram periodicamente, a cada 27 milhões de anos, possivelmente desencadeados pela passagem do Sol pelo centro da galáxia. Interações gravitacionais da matéria escura contida nele com alguns dos objetos mais distantes a orbitar o nosso Sol teriam atirado diversos corpos na direção interior do sistema solar, promovendo colisões violentas, como aquela, por exemplo, que vitimou os dinossauros. E daqui a alguns bilhões de anos, o aumento do brilho do Sol tornará a Terra excessivamente quente para suportar a fotossíntese. Nesse cenário, os oceanos evaporarão gradualmente, extinguindo toda forma de vida em nosso planeta. Uma migração de longa distância seria imperativa para a sobrevivência da civilização moderna diante desse evento. Uma alternativa seria permitir que a natureza siga seu curso na Terra enquanto nos mudamos para habitats fora do planeta. O Bishop's Ring é uma estrutura colossal capaz de acomodar mais de 1 bilhão de pessoas, proporcionando uma área de terra equivalente a cerca de 3 milhões de quilômetros, comparável ao tamanho da Índia ou da Argentina. Esses anéis construídos com nanotubos de carbono leves podem girar o suficiente para criar uma gravidade artificial e manter uma atmosfera estável. Entretanto, se optarmos por permanecer na Terra, não precisamos ser passivos diante dos desafios que ela enfrenta. Possuímos o poder de moldar a história do nosso planeta, apesar dos perigos iminentes. Um futuro ideal está ao nosso alcance e pode chegar mais rapidamente do que imaginamos. Para nossos antepassados, nossas capacidades atuais pareceriam divinas. Contudo, o que alcançamos até agora pode ser apenas uma amostra do que está por vir. Desde a Revolução Industrial, os avanços tecnológicos transformaram a condição humana em todos os aspectos, gerando melhorias dramáticas. Em todo o mundo, a qualidade de vida está em constante ascensão. Lembrando rapidamente que essa informação é de maneira geral e não mostra a desigualdade das diversas sociedades. Nossas escolhas por uma civilização sustentável parecem agora imparáveis. O custo da energia solar e eólica estão diminuindo. E isso está acontecendo mais rapidamente do que as previsões dos especialistas, frequentemente superando a viabilidade dos combustíveis fósseis. Simultaneamente, o avanço convergente da inteligência artificial e biotecnologia está conduzindo a rápidos progressos
no bem-estar humano. Projetos inovadores como o AlphaFold estão desvendando a estrutura de agentes patogênicos e desenvolvendo tratamentos para o câncer a uma velocidade que ultrapassa as capacidades humanas convencionais. Descobertas causadas por uma única mutação genética que estão ligadas a mais de 10 mil doenças podem ser abordadas por ferramentas de edição genética como CRISPR, proporcionando potencial para curar uma variedade de condições. Essa tendência ascendente está constantemente multiplicando o potencial humano. Estamos atualmente no ápice da evolução humana, sendo a geração mais saudável, próspera, livre e educada que já existiu. Se essa trajetória persistir, podemos vislumbrar um futuro em que a regeneração de membros seja possível, erradicando doenças e potencialmente estendendo indefinidamente a nossa existência. Estamos à beira de uma revolução sem precedentes em nossa história, mas para concretizar essas inovações, precisaremos de avanços tecnológicos que vão além das capacidades individuais do pensamento humano. A NASA já está incorporando inteligência artificial no design de aeronaves para missões espaciais, superando a eficiência humana em 3 vezes. Além disso, estão sendo pioneiros em biocombustíveis mais limpos e no desenvolvimento de culturas que resistem bem a condições de seca. Essas iniciativas são cruciais, especialmente considerando os desafios apresentados pelas mudanças climáticas. Bom, estamos, portanto, diante de um futuro repleto de promessas, onde a colaboração entre mente humana e inteligência artificial pode desencadear mudanças drásticas, moldando um amanhã mais resiliente e inovador. O que vivenciamos atualmente é apenas o ponto de partida para uma explosão de inteligência que redefine completamente os padrões. Uma superinteligência artificial, ultrapassando em muito as habilidades humanas, está se revelando diante de nós. Enfrentar desafios complexos que pareceriam insuperáveis para a humanidade está se tornando uma realidade tangível. Liderar essa nova era de inteligência não é apenas uma oportunidade de prosperidade, mas também uma necessidade vital para enfrentar a potencial ameaça de uma IA hostil. O alinhamento dessas inteligências com os valores humanos representa um desafio significativo. O objetivo primordial do desenvolvimento humano deve ser uma superinteligência obediente e segura. Se conseguirmos canalizar de maneira segura o poder da IA para melhorar a condição humana, atingiremos um ideal que transcende a compreensão até mesmo de nossos antepassados. A capacidade de moldar o futuro está em nossas mãos, um futuro livre de doenças, de fome, onde a biotecnologia estabiliza o clima e preserva a biodiversidade, onde a colaboração com a IA impulsiona o desenvolvimento de abundante energia limpa, uma era em que inovações em foguetes e engenharia de materiais impulsionam a exploração de planetas distantes e da Lua. Este é apenas um prelúdio para um futuro grandioso se nossa capacidade de produzir energia continuar crescendo. Exponencialmente, poderemos transcender as limitações terrestres e nos tornar uma civilização de primeiro nível. Estamos, sem dúvida, nos preparando para um amanhã onde as possibilidades são tão vastas quanto o cosmos. À medida que nos aventuramos pelo cosmos, as mudanças em nossa forma e identidade se tornam inevitáveis. As adaptações a diferentes condições podem resultar na fragmentação da humanidade em diversas espécies. Alguns podem se integrar com máquinas, transcendendo a seleção natural e impulsionando avanços. Outros podem optar por permanecer inteiramente orgânicos. Essa possível fragmentação marcaria um novo capítulo em nossa história, talvez comparável ao convívio com os neandertais. Ao digitalizarmos a consciência, a diversidade infinita na identidade humana se tornará evidente. Enquanto avançamos para formas de vida mais complexas e poderosas, uma questão fundamental surge: qual é o nosso propósito final no vasto espaço cósmico?
A ambição de colonizar toda a galáxia, alcançar uma civilização de terceiro nível, reconfigurando nossa galáxia de acordo com nossos ideais, poderia ser uma visão ambiciosa. Transformar esse sonho aparentemente distante em realidade é uma jornada que ultrapassa as raízes profundas de nossa humanidade. Este é um empreendimento para nossos descendentes mais distantes. Contudo, talvez nosso propósito supremo como humanidade possa ser mais íntimo, mais pessoal. A meta definitiva poderia residir em salvar o lar que conhecemos, a Terra, aquele pequeno planeta rochoso onde nossa incrível jornada começou. Ao estender a vida da Terra para além da expansão do Sol, podemos prolongar o jogo da existência por bilhões de anos. O futuro permanece incerto, mesmo em suas versões mais otimistas, onde desigualdade e sofrimento persistirão. Entretanto, desconsiderar nosso próprio otimismo seria negligenciar nossa história única e notável, onde a resiliência e o intelecto sempre nos conduziram adiante. O otimismo não é apenas justificado, é uma arma na busca por um amanhã mais promissor. Somente os piores cenários têm o poder de nos deter. Se conseguirmos evitá-los, poderemos semear novos ramos da vida, capazes de escapar da Terra, espalhando-se pelo vasto universo, de maneira independente. Pessoal, hoje vou deixar a recomendação de 2 livros sobre o tema. O primeiro é do Michio Kaku, O Futuro da Humanidade. O segundo é do Edvard Montenegro, Estradas Cósmicas. Lembrando que, adquirindo o livro através dos links que eu vou deixar fixado no primeiro comentário, você ajuda indiretamente o nosso canal. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, porque você ajuda sim o nosso vídeo a engajar nessa plataforma. Façam comentários, me digam se vocês estão otimistas com o futuro da humanidade ou se ficaram um pouquinho mais otimistas com esse vídeo. Não deixem de compartilhar nas redes sociais de vocês, pessoal. É isso que eu tinha para falar. Um beijo e até uma próxima.